eu sinto que o Espírito impulsiona, Ele capacita, Ele dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Fora do Senhor é tudo vão, irmãos. É investir mal, é apostar mal. Fora do Senhor transpira muito, rende pouco, parece que está ganhando, mas está perdendo. Hoje parece que a gente quer transpirar muito e a gente está chorando pouco. Tem hora que eu falo assim: Deus, eu não sei o que fazer, eu não vou sair batendo cabeça não, eu vou me derramar aos teus pés. De mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Não vestirão nada que os faça transpirar. 19. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com que estiverem ministrando e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas para que não consagre o povo por meio de suas roupas sacerdotais. Agora Lucas 22, versos 41 ao 44. Afastou-se uma distância de um arremesso de uma pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E ele orou ainda com mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Suor e sangue na crucificação. Vamos falar com Deus? Pai, a tua palavra será proclamada e ela sempre faz o que te agrada. Fale conosco e que saiamos daqui edificados pelo poder que a tua palavra tem. Nós suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. No período em que o povo havia se desviado de um propósito celestial, Deus havia levantado uma família, uma geração, os descendentes de Zadok, para que pudessem então trabalhar e fazer tudo o que pudessem para continuar num propósito espiritual. E o texto fala que eles iam trabalhar no templo, próximo à mesa do Senhor, na presença do Todo-Poderoso. Mas o texto vem destacando então que eles deveriam usar vestidos, trajes de linho. E o curioso é que à época nenhum tecido desse podia ser misturado.
Hoje a gente vai pegar uma roupa de linho. Outro dia eu fui comprar uma camisa de linho e falaram, é linho puro, é linho com algodão, é linho com isso, linho com aquilo, mas tem linho com tudo. Quem entende de tecelagem aí sabe o que eu estou falando. À época não cabia isso, não podia ter nenhum tipo de mistura. Aliás, a mistura de tecidos era uma coisa como que abominável na época que o texto for escrito. Mas porque o linho puro é um tecido que ele não é fácil manusear, mas é um tecido permeável, a água passa por ele com facilidade, e isso favorece a pele para não acumular odores, nem a pessoa transpirar. Mas o texto de Ezequiel me chama a atenção quando fala disso, porque evita que cada um de nós vá fazer uma obra, um trabalho apenas com transpiração. E o texto é muito claro quando fala que deveria fazer tudo isso para evitar transpirar. Mas o que era importante então para que eles fizessem a obra de Deus com fidelidade? E o texto vem falando, logo no primeiro versículo 15 que lemos, que fielmente a geração Zadok trabalhava para o Senhor. E se queremos exercitar um trabalho de excelência para Deus, o Senhor está preocupado que nós façamos tudo com total fidelidade. Se tem uma coisa que deve ser uma marca distintiva na vida daqueles que andam com Deus, é a fidelidade. O Senhor, quando vier tomar conta de cada um de nós, Ele não quer achar nós homens que fizeram a igreja crescer muito, obras suntuosas, fachadas lindas, corredores monumentais, batistérios com telas esplêndidas, um som maravilhoso, uma iluminação que é com aquela mesa que faz isso, faz aquilo. Não, o que o Senhor quer achar em nós é servos fiéis. Não é a performance, mas é a fidelidade. Por isso que Cristo, quando voltar, Ele não vai chamar aqueles que falaram, olha, você performou de uma maneira linda. Aquele dia, pastor, como você pregou. Aquele dia, meu irmão, como você cantou. Aquele dia que você ensaiou o coral, que voz linda você tem. Que coisa linda que você praticou. E até aquele evangelismo, que coisa boa, você esteve nos hospitais, teve isso, teve aquilo. Tem muita gente que em nome dele vai fazer tudo isso e que no dia final vai ouvir, apartai-vos de mim, não vos conheço. Quem vai ouvir, vinde benditos do meu Pai? Os fiéis. O remanescente fiel é o que vai realmente prevalecer, porque Deus não quer achar em nós carga horária, Deus não quer achar em nós números, Deus não quer achar em nós em alta performance, apesar dessas coisas serem boas, quando utilizamos de uma maneira tal que a gente faz a obra de Deus e sem suar. Mas como assim, pastor, isso é possível? É. E você vai ver no decorrer da explanação o que o Senhor requer de cada um de nós. Hoje, há muita gente que só quer suar. Aliás, estão acostumados com os templos dos corpos espalhados pela cidade. O que é isso? As academias. E que estão fazendo as pessoas transpirarem muito. Mas às vezes estão pouco realizando algo que seja realmente eficiente, eficaz e efetivo. Deus quer achar em nós fidelidade. Segundo momento, a gente olha para a palavra de Deus e nós vamos ver no verso 16, eles só entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e do meu serviço. Para trabalhar para o Senhor é preciso intimidade. Vai ter um grande fórum aqui, promovido pelo Ministério do IMPA, como saber a vontade de Deus. Eu lembro nos primórdios da minha fé cristã, isso aproximadamente 45 anos atrás, e tinha um livrinho que era compridinho, que o tema era escrito assim, como saber a vontade de Deus para a sua vida. Eu li aquele livro umas 10 vezes, e na hora que eu queria saber a vontade de Deus, eu nunca conseguia saber.
E fiquei extremamente decepcionado. Vi escrito assim, amarelo, verde, vermelho. Eu não sei quantos já leram esse livro, conhecem esse livro, Como Saber a Vontade de Deus para a Sua Vida. Era um livretozinho que tinha assim, eu li aquilo inúmeras vezes, irmãos. Mas eu estava em crise numa hora de decisória. No processo decisório eu falava, Senhor, o que fazer? E o texto fala, eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa. Eles só vão fazer isso se tiverem intimidade. Ninguém senta numa mesa se não tiver intimidade. Daqui a pouco nós estaremos celebrando a mesa do Senhor. Intimidade. Intimidade porque mesa é lugar de partilha. Intimidade porque mesa é lugar de pão e de vinho. Mesa é lugar de celebração. Eu sempre falo isso com os meus filhos. Quando você se sentar numa mesa, preste atenção no que Deus quer fazer. Porque nos encontros, Deus sempre tem propósitos, basta estar na intimidade com Deus, que você vai entender o que Ele quer fazer. A intimidade com o Senhor é algo tão importante que, para fazer o serviço, é impossível praticá-lo sem intimidade. O que fazer? Só Deus respondendo. Para onde ir? Só Deus direcionando. De que maneira devemos trabalhar? Só o Senhor guiando. E conseguimos todas essas respostas com base em intimidade. E se tem um povo hoje que passa por agruras, adversidades, e fica perdido sem saber o que fazer, o povo de Deus. E aí começa a querer inventar histórias mirabolantes para compreender o querer de Deus, mas o que ele menos desenvolve é intimidade. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Aliás, pouco lê da palavra de Deus. Vai se apartando da palavra, vai se apartando de princípios espirituais. E para realizar esse serviço do Senhor, é preciso saber que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Hoje há muita transpiração e pouca intimidade. Às vezes eu vejo as pessoas afoitas num serviço brutal, uma entrega incondicional, mas com uma intimidade tão rasa com o Pai. Parecem bebês espirituais, e há pouco falávamos disso, irmão Ricardo. Há muito trabalho, há muita entrega, mas há pouca intimidade. Há muita gente correndo, batendo cabeça para todos os lados, mas a intimidade traz a suavidade, a leveza, a convicção de que nós estamos no caminho correto. Irmãos, quando a gente tem intimidade, a gente sabe que pode enfrentar o que for, sabe por quê? Tudo coopera para o bem. Quando a gente tem intimidade, a gente passa perto e sabe que o Senhor vai fazer algo, Ele apenas está provando os nossos corações. Quando temos intimidade com o Pai, nada e ninguém vai nos tirar do sério ou do propósito, sabe por quê? O Senhor vai servir como guia. Vem um monte de voz dizendo, não vai dar certo, não vai chegar lá, você não vai conseguir, mas tem uma voz interna dizendo, eu te trouxe para reinar, o caminho é esse, não pasme nem te espante, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus por onde quer que andares. É na intimidade com o Senhor, que vem as adversidades, a gente olha e fala assim, eu estaria abatido, somente se eu não soubesse que o Senhor vai fazer coisas grandes em meio a esse meu sofrimento, a essa minha dor. Hoje as pessoas transpiram muito, mas lhes falta intimidade. E o trabalho do Senhor é preciso inspiração. Esses homens começaram então a serem fiéis. Os homens começaram a partir daí a desenvolver intimidade, mas ninguém faz a obra do Senhor apenas com transpiração. É preciso muito mais inspiração.
Outro dia eu vi uma entrevista, um podcast, perguntando o que é sucesso. E as pessoas estavam definindo sucesso. Sucesso é eu ser PhD em guerra galáctica, lá da Zarâmbia, e ser formado em tal. Isso é sucesso. O que é sucesso? É ter uma empresa bem-sucedida, é ter contas nos bancos, nas melhores contas, os melhores cartões de crédito que o mundo oferece. O que é sucesso? Sucesso é poder viajar para onde eu quero, a hora que eu quero, comer a comida que eu quero, largar aquela quentinha de cada dia que nos dá hoje. Quero comer um prato diferente, mas pastor, não tem condições. Sucesso é comer o que eu quero. O que é sucesso? E para outros, sucesso é ter intimidade com Deus, andar em fidelidade com Deus e perceber que na vida você precisa transpirar muito menos e se inspirar muito mais. Alguns vão falar que o sucesso está ligado muito mais à transpiração. Eles vão dizer, olha, para ter sucesso, 90% é transpiração e 10% é inspiração. Mas no reino de Deus é o contrário, queridos irmãos. No reino de Deus, 90% é inspiração e 10% é transpiração, amém? Quando somos inspirados pelo Espírito Santo, quando temos um direcionamento do Senhor, nós sabemos que bondade e misericórdia estarão conosco todos os dias. Nós sabemos que recurso não vai faltar, nós sabemos que vamos ter adversidade, mas já sabemos qual é o final da história, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando estamos sendo inspirados pelo Senhor, nós vamos fazer um trabalho de excelência, porque esse trabalho de excelência, as coisas do reino estão em primeiro lugar, e quando o reino está em primeiro lugar, a inspiração está transbordando, a inspiração é maravilhosa. Quando o reino não está em primeiro lugar, a transpiração toma conta, é muito trabalho. É muito sufocamento. Eu lembro Deus usando o profeta Ageu no capítulo 1, falando a respeito de um povo que era o de Deus, um povo que trabalhava muito e colhia pouco. Ele dizia assim, vocês semeiam muito e colhem pouco. E esse pouco, quando vocês o trazem para colocar num saquetel furado. Ou seja, sobrou pouco, e o pouco tu despeja num saco furado. Irmão, isso é uma grande furada. Ele fala assim, por que causa? Porque vocês estão correndo para as suas próprias casas, enquanto que a minha casa, ela está vazia. Sabe o que é isso? Colocar as coisas do reino em segundo, em terceiro, em quinto, em sexto lugar. Na verdade, há muita transpiração, mas a produtividade é baixa. Parece que está dando certo, mas não está. Eu tirei uns dias agora, irmãos, de férias, da labuta, e botei até uma chamada no meu WhatsApp assim, férias. Acho que alguns esqueceram, não sei. Não, mas pastor, ainda me respondeu, não, eu vou mandar assim mesmo, só para o senhor saber. Eu falei, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse processo assim, irmãos, eu fico assim, eu comecei a ver uns vídeos. Eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante. Tinham 10 bolinhas, 2 corredores formados, uma bolinha azul, bolinha amarela, 10 bolinhas. E tinham 2 pessoas disputando quem ia pegar bolinha por bolinha e levando, colocando num receptáculo. Alguns já viram esse vídeo? Eu vi agora nas férias. Quem começou primeiro pegando as bolinhas próximas, parecia que estava ganhando de lavada. Ele pegava as bolinhas, enquanto que o outro tinha pego 1, 2 bolinhas, o outro já estava com 5, 6 bolinhas. Eu fiquei olhando e falei assim, eu acho que eu estou entendendo qual é o final da história. Quando chegou da metade do processo para o final, aquele que tinha pego um monte de bolinha começou a perder velocidade.
E quem estava pegando as últimas bolinhas de trás para frente, trazendo uma a uma? Ele pegava lá dos fundos, trazia, enquanto que o outro pegava mais próxima. Quem estava lá nos fundos achou que estava perdendo. E quando chegou no final, quem estava lá nos fundos, que parecia que estava perdendo, ele ganhou. As coisas de Deus são exatamente assim. Às vezes a gente olha para o lado, a gente vê gente pegando bolinha numa velocidade, que a gente fala assim, não é possível, Deus, eu oro tanto. Não é possível, Deus, eu renuncio tanto. Não é possível, Senhor, eu estou aqui entregando, me dedicando tanto, parece até que o Senhor se esqueceu de mim. E dá vontade de sair do jogo, dá vontade de largar as bolinhas. Meu recado para você é, continue pegando as bolinhas, tire o foco do outro, foque no teu trabalho, no que o Senhor mandou fazer, porque se você estiver inspirado com a estratégia correta, pode ter certeza que no final o outro vai suar e você vai exalar inspiração. Há muita gente dentro da igreja exalando transpiração, quando deveria exalar inspiração. A inspiração é a convicção, é aquele que vai apontar o caminho, é o trabalho na presença do Senhor, da maneira apropriada. Mas, pastor, está escrito desde lá do Éden, quando entra a punição, castigo do pecado, e Adão agora não vai só trabalhar, vai ser um trabalho árduo. A Bíblia fala, com o suor do teu rosto comerás. Tem ervas, espinhos. O trabalho ficou muito mais dificultoso. E é verdade, devido ao pecado, o trabalho ficou muito mais dificultoso. Mas devido à graça do Senhor, devido à cruz, devido à intimidade, devido à fidelidade, o trabalho vai ficar muito mais suave. Você vai trabalhar amanhã, segunda-feira, na empresa, no comércio, e você vai dizer, Deus, que alegria estar empregado. Você não vai acordar amanhã dizendo, que praga que hoje é segunda-feira. Porque tem gente que acorda, irmãos, e o arrependimento é de não ter morrido, eu não entendo isso. Tem gente que segunda-feira vai para o trabalho, mas é um mau humor crônico. Todas as vezes que eu me senti assim, com desejo de reclamar, eu pensava, quantos queriam estar no meu lugar? Quantos desejavam aquela cadeira? Aquilo me dava uma motivação, que eu falava, ó Deus, eu estou entendendo. E às vezes, 24 horas de serviço sem dormir, irmãos, precisava descansar, tem que voltar. Era tudo para reclamar. Eu falava, Senhor, o Senhor tem propósito nisso? Me ajuda a entender, Pai. O povo de Deus hoje está buscando muito, excessivamente trabalho, é muito suor. Na transpiração parece que você tem mérito. Na transpiração te leva a acreditar que o centro de tudo é você. E por isso que tem pessoas cansadas, exauridas. Pessoas que entram aqui tão feridas, machucadas, desmotivadas. É muita transpiração. Mas quando há inspiração, meus irmãos, a gente não trabalha excessivamente, a gente não vai suar tanto, nós vamos perceber que seremos mais assertivos. Aliás, se tem uma coisa que a gente vai exalar, não é suor, é o bom perfume de Cristo na inspiração. Até o perfume é diferente. Só passar nos corredores da igreja, chega para o irmão, dá um ósculo santo nele, e perceba se ele está mais transpirado ou inspirado. Você percebe? Você percebe, irmão? Até quem vem aqui adorar, você percebe quem vai teatralizar e quem às vezes na simplicidade vai fazer uma coisa e fala, opa, senti a presença aqui poderosa. Você percebe a diferença entre a transpiração e a inspiração? Na transpiração, você sua muito, na inspiração é o bom perfume, na inspiração te faz depender pacientemente do Senhor. Nós não somos o centro, Ele o é. Por mais esforço
esforço que façamos, o homem não recebe coisa alguma se do Senhor não lhe for dado. O homem faz seus planos, mas a resposta final vem do... Quarto lugar, no trabalho do Senhor é preciso estar com a roupa adequada. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho, não use nenhuma veste de lã, enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Vestes adequadas para o serviço. E se tem uma coisa que a gente tem aprendido no decorrer do tempo, esse negócio de usos e costumes, e algumas coisas estão caindo por terra, eu acho muito bom, mas eu acho que outras coisas nós deveríamos parar e pensar. Por quê? Para cada tipo de serviço, irmão, precisa de um traje apropriado. Quem trabalha muito debaixo do sol, eles usam às vezes um chapéuzinho assim especial, protege até o pescoço, sempre manga comprida, porque sabe que o sol vai castigar. Quem trabalha muitas vezes com altura, vai precisar de EPI, uma roupa especial, um aparato especial, que vai que tem uma falha ali, tem algo para proteger. Se não tiver um EPI, quando estavam fazendo a fachada aqui da igreja, os garotos tudo nos andames lá com material, ia se deslocar. Por quê? Precisava. Nós somos o povo talvez que esteja confundindo isso, meus irmãos. Você vai ver um médico quando vai trabalhar, bota logo um jaleco. Sabe que pode sujar até a sua roupa, então ele já está ali no jaleco, prontinho. Qual o traje que você tem usado ultimamente para fazer a obra do Senhor? É o mesmo traje sempre? É um traje que inadequado? Algum tempo atrás, alguns ficavam pasmos que outros vinham na igreja e às vezes entravam aqui de bermuda. Irmãos, hoje de manhã tivemos até um caso como esse. Fiquei tão feliz de ver aquela pessoa de bermuda, mas estava aqui na frente adorando, e na hora que foi falado um desafio, ele estava aqui se rendendo ao Senhor. Pode vir de bermuda, pode vir de o que for, sabe por quê? Porque o meu rei, na hora que ele estava transpirando, e a transpiração começa a se transformar em sangue, os trajes dele eram poucos, mas ele não perdeu o propósito. Que momento especial de Jesus na cruz. Agora a gente tem que ter ordem e decência, não adianta querer vir para a igreja com trajes que não são compatíveis, irmãos. E é preciso a gente refletir sobre isso. Você vai diante do juiz de bermuda, com a roupa giletada, toda esfarelada, jovem que guarda umas coisas assim, né? Paga até por uma calça toda destruída. Tem toda cheia de uns buracos assim. Na minha época aquele negócio era assim, não serve mais não, joga fora. Hoje é moda, hoje é moda. Você vai diante de um juiz com um chiclete na boca, falar alguma coisa. Irmão, quando a gente está adorando o Santo dos Santos, na presença do Deus, é a reverência, é o temor ao Senhor. O traje precisa estar coerente. No domingo passado, eu estava em outra igreja de férias. E cheguei e fiquei quietinho lá no canto, irmãos, com um tênis, uma calça jeans e uma camisa polo. Leve. Sem suar. Só inspirado. De repente o pastor me descobriu, era ceia, me botou lá na frente, eu me senti desnudo. Aí eu comecei a transpirar. Aí veio a inspiração para pregar hoje. Eu gosto tanto de colocar uma roupa assim para a glória de Deus, num momento tão especial como esse, e fazer tudo para que o Senhor seja glorificado, ordem, decência. Não larguem isso não, irmãos. Outro dia falaram assim, pastor, mas está difícil hoje até arrumar roupa de crente.
Ou se você quiser, eu te dou uns sites aí, tem saias, tem vestido, tem coisa, só moda gospel. Pronto. Moda gospel. Mas você vai para uma corrida, irmão, ninguém vai para a corrida de burca. Não dá. É preciso a gente saber aonde a gente vai, como a gente vai, o que a gente está fazendo. Porque hoje, outro dia a irmã já falei isso, encontrou comigo no supermercado, eu estava com a bermuda até o joelho, falou, pastor, o senhor está engraçado, o senhor tem joelho. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu não sabia o que. Eu fiquei sem graça, sabia nem o que responder. Esse dia uma irmã da igreja me chamou aqui para ir na casa dela comer os negócios, até a equipe pastoral. Era uma parte da tarde, eu sabia que todos os pastores, todo mundo... Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu botei uma bermuda e um chinelo. Uma casa que me recebe tão bem, fiquei tão feliz de estar ali à tarde. Uma tarde leve, não foi, equipe pastoral aí? Foi uma tarde boa, leve, né? Trocamos a ideia, comemos bem, foi uma bênção, irmãos. Mas é preciso estar com o traje correto, da forma certa, sabe por quê? O que vai gerar aqui essa sudorese é a vestimenta. E a vestimenta, às vezes, que nós estamos tentando trabalhar, fazer o serviço do Senhor, é a mais inadequada possível. Tem gente que quer liderar, mas não sabe ser liderado, não calça, não bota a vestimenta da humildade. Desculpa, irmão, você não está apto para trabalhar. Tem gente que tem que ser da forma dele, se contrariar, ele não quer ser contrariado por ninguém. Desculpa, você precisa botar o traje da liderança e saber que sempre vai ter alguém acima de você. E mesmo que você não entenda, se você reconhece que ele é autoridade sobre a tua vida e que toda autoridade vem de Deus, é melhor você abaixar a tua crista e fazer o que tem que ser feito, senão o teu traje vai estar incompatível, você vai ficar suando, transpirando e vai produzir pouco. Há muita gente hoje transpirando horrores, porque ao invés de estar com vestes de louvor, eles estão com o espírito angustiado. E a angústia, ela vai gerar um problema para você dizimar. Aliás, Deus, antes de receber a oferta, Ele recebe o coração do ofertante. A angústia, ela não vai te fazer cumprir um propósito a qual o Senhor quer que você cumpra. Mas como assim, pastor? Me explica melhor isso, é só ver o texto de Lucas que lemos. Jesus estava no momento de crucificação, o texto fala uma profunda angústia. O que Jesus estava fazendo? Transpirando, até o momento que ele troca aquelas vestes, e agora é vestes de louvor, ele começa a falar, Pai, a angústia está querendo tomar conta, mas, se possível, passa de mim, todavia seja feita a tua. Nesse momento ele veste, a veste de louvor. Nesse momento ele cai em si e fala, a minha vida é tua, vai cumprir propósito, haja o que houver, o Senhor vai me sustentar. E aí agora a transpiração se transforma num sacrifício que é agradável ao Senhor, vem o sangue. E é por intermédio desse sangue que a gente está aqui hoje para celebrarmos a mesa do Senhor. Por intermédio do sacrifício de Jesus naquela cruz, que a gente começa então a entender que a gente não tem que fazer a obra de Deus de forma acabada, de forma inadvertida, de qualquer jeito. Há momentos que a gente tem angústia, tem dificuldade, mas tudo que fazemos, se estamos com vestes de louvor, nós vamos confiar que o Senhor é poderoso para fazer tudo infinitamente mais abundantemente. Onde a gente não consegue, Ele faz. Quando a gente troca as vestes, meus irmãos, talvez você fique igual esse que vos fala aqui. Alguns falam que eu sou meio Jeremias, um profeta chorão.
E é difícil conter minhas lágrimas. Eu não sei se eu estou envelhecendo ou estou ficando mais mole. Ou não sei se é o Espírito que está tendo mais vazão na minha vida, que ao invés de eu exalar transpiração, eu estou exalando mais lágrimas. E dentro do templo, quando a geração Zadok estava ali, não podia cair uma gota de suor naquele lugar, porque o suor é impuro. Não podia ter uma gota de suor. Mas gota de lágrimas não está impedido, não. Você pode chorar na presença do Pai. Você pode chorar na intimidade com o Pai. Hoje parece que a gente quer transpirar muito e a gente está chorando pouco. Tem hora que eu falo assim, Deus, eu não sei o que fazer, eu não vou sair batendo cabeça não, eu vou me derramar aos teus pés. Marta e Maria. Marta fazendo os quitutes. Chega Jesus e fala, Senhor, manda minha irmã me ajudar, está vendo? Ela não me ajuda em nada. Irmãos, quem trabalha muito sempre acha que o outro não faz nada. Aí Jesus fala assim, Marta, Marta. Essa advertência pelo nome, quando cita 2 vezes, prepara-te que vem bomba. Marta, Marta. A tua irmã escolheu a melhor parte. Você está transpirando muito. Ela está muito inspirada aos meus pés. Meu irmão passa a ser suave. Você entende por que o jugo dele é suave, o fardo é leve? Eu não estou dizendo que seja normal, não, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso vai para a internet depois. Cada um sabe como lida com Deus. Amanhã é segunda-feira, é dia de folga pastoral. Eu não tenho uma segunda-feira que eu não esteja aqui. Mas é bíblico, pare, tire férias, descanse. Mas nada disso aqui para mim é pesado. Eu tenho tanto prazer em fazer isso, porque eu sinto que o Espírito impulsiona, Ele capacita, Ele dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Fora do Senhor é tudo vão, irmãos. É investir mal, é apostar mal. Fora do Senhor, transpira muito, rende pouco, parece que está ganhando, mas está perdendo. E quero concluir dizendo que no trabalho do Senhor é preciso santidade por dentro e por fora. Olha os versos 18, usarão turbante de linho na cabeça e calções de linho na cintura, não vestirão nada que os faça transpirar. Por que o turbante e o calção? Turbante era uma coisa exterior, que todo mundo via, o calção não. Se vocês forem ver em outros textos de Levítico, até nessa roupa, diz que o calção deveria ir da altura do abdômen até o joelho. Era como um traje íntimo mesmo. Tudo de linho. Turbante de linho. Cueca de linho. Traje de linho. Nenhuma impureza. Sabe por quê? Porque para fazer a obra de Deus é preciso santidade por dentro e por fora. Não é uma santidade só exterior, onde alguns olham, mas ela vem lá do interior. E desse interior, quando você está alinhado com Ele, quando você é inspirado por Ele, quando você está andando em intimidade com Ele, quando você está percebendo que o Senhor está te inspirando a fazer algo, faça. Porque Arão e seus filhos usavam esses trajes para a glória de Deus. E o próprio Jesus
naquela cruz, Ele verteu o seu sangue por cada um de nós. Passou um momento de extrema angústia, suou, até sangrar. Mas ele, em 1 João 1, fala que o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O texto de João fala que ele tabernaculou. Sabe o que é isso? Ele se fez carne, é tabernacular, é a palavra esqueno. Por isso, o próprio Cristo, que dá transpiração vertida em sangue, Ele se revelou, Ele é a imagem perfeita do Pai. E João usa essa palavra para nos trazer à memória o uso do tabernáculo. O que vamos fazer nesse momento é exatamente a imagem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a imagem que Ele tabernaculou. Ele se fez homem, como homem Ele transpirou, mas como homem Ele foi extremamente inspirado, como homem Ele não pecou, como homem Ele se entregou, como homem Ele cumpriu propósitos espirituais, e essa é a razão da nossa vida, essa é a nossa essência. Ele tabernaculou para nos trazer a imagem que no tabernáculo, na intimidade, quando Moisés entrava na tenda da congregação, a nuvem vinha, a glória se manifestava, enchia o templo. E hoje nós somos tabernáculo do Altíssimo. Quando a gente para de ficar suando, nós temos a inspiração do Espírito, a glória vem, enche o nosso templo, enche a nossa vida. Você vai sair daqui transpirando muito mesmo, você vai sair daqui leves, troca os teus trajes, faz a obra de Deus de uma maneira que o agrade, para de ficar sofrendo, correndo de um lado para o outro, batendo cabeça. O tempo está passando, as oportunidades estão à porta, e você precisa ter muito mais inspiração. Troque os trajes hoje, faz a obra de Deus com excelência, pois eu quero te convidar a estar na mesa do Senhor e convicto de que você é um tabernáculo do Altíssimo. Ele te traz aqui para dizer assim: você está transpirando muito, vem para a fidelidade, vem para a intimidade, confia em mim, vem para a minha mesa, se achegue à mesa do Senhor hoje, mas diga: Pai, eu quero transpirar menos, e quero sair daqui muito mais inspirado, fazendo tudo em concordância com o teu querer, seja feita a tua vontade. Eu quero nesse tempo, Pai, trabalhar e ver frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Eu quero te convidar nesse tempo a orar. Abaixe tua cabeça, fale com Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Diz para o Senhor: Senhor, eu quero transpirar menos, eu quero exalar mais o perfume de Cristo. O Senhor me selou, o Espírito Santo habita dentro de mim, Ele tabernaculou em mim. Eu não posso viver mais uma vida, Pai, de correria, de ativismo religioso, tantas tarefas, tantas coisas. Eu quero fazer menos, mas quero ser mais produtivo, eu quero ser mais eficiente, eu quero exalar mais o bom perfume de Cristo. Me dá sabedoria, Pai. Tua palavra agora me trouxe passo a passo. Eu quero colocar isso na minha vida, eu quero me assentar à mesa do Senhor com intimidade. Eu quero me assentar à mesa do Senhor com fidelidade. E quero estar participando da mesa do Senhor
para que os outros percebam o bom perfume de Cristo. Tira de mim todo o aroma de suor, troca os meus trajes. Eu vou a partir de agora ser muito mais eficiente na inspiração do tabernáculo que eu sou, porque Cristo tabernaculou entre nós, e nós somos hoje tabernáculo do Altíssimo. Quero convidar os oficiais da igreja, estarão vindo aqui à frente.